Após os atos criminosos do dia 8 de janeiro e da abertura de investigação para apurar os responsáveis pelo vandalismo em Brasília, muito se tem discutido qual seria a responsabilidade de policiais neste episódio. As possíveis falhas na segurança pública, elas existiram, teria contribuído para a ação dos criminosos que invadiram e depredaram espaços públicos em um dos locais considerados mais seguros do Brasil. A atuação da polícia nesse dia é o tema do nosso painel CNN de hoje. Para discutir o assunto, eu convido o deputado federal do PL do Amazonas, vice-líder do partido, capitão Alberto Neto. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, deputado. E o deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, Chico Alencar. Bem-vindo e boa tarde. Muito bom falar com os senhores mais uma vez. Já começo com uma pergunta única. Começo com o deputado capitão Alberto Neto. Qual é a responsabilidade dos policiais diante dos ataques que aconteceram lá no dia 8 de janeiro em Brasília, hein? Luciana, primeiramente, boa tarde. Muito obrigado por esse convite. Sempre um prazer estar na CNN, cumprimentar o nosso colega deputado, Chico Alencar. A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. E entre as instituições que estavam presentes era a Polícia Militar. A Polícia Militar, ela fez o que estava ao seu alcance naquele dia pela estrutura que foi disponibilizada. Inicialmente era uma manifestação pacífica, a Polícia Militar fazia o acompanhamento, separou uma via, tentando fazer diversas negociações. Ao se aproximar da Casa Legislativa, do STF, do Palácio, um grupo começou a se revoltar e invadir, e a estrutura policial não era condizente com o tamanho da monta que estava à frente desses policiais. Então, os policiais não estavam preparados para aquela situação. Não tinha o armamento necessário, não tinha os grupos de choques na quantidade para poder enfrentar aquela quantidade. Tanto é que você vai ver várias imagens de policiais sendo agredidos, duramente agredidos. Outros que estavam um pouco alheios ali porque estavam totalmente acuados pela quantidade de pessoas que se revoltaram durante a manifestação. O que tem que ficar claro é que a ABIN, o órgão de inteligência que é responsável por proteger o Estado, 48 horas antes, informou ao governo federal, informou o ministro da Justiça, Flávio Dino, que haveria manifestações e essas manifestações não seriam pacíficas. Então, quando você está com informação na mão de ônibus que vêm de vários estados, ia enfrentar uma manifestação que não é pacífica, o ministro da Justiça tinha que ter convocado, tinha que ter criado um gabinete de crise envolvendo vários órgãos para pedir reforço às Forças Armadas, pedir reforço à Força Nacional, que é de responsabilidade do ministro da Justiça, e assim fazer a contenção de acordo com a técnica policial preconiza. Sim. Infelizmente, jogaram a bomba apenas para a Polícia Militar, que não estava preparada para aquela situação, não esperava aquela situação. Então, infelizmente, culpar a Polícia Militar é um erro, é como se fosse aquela história do boi de piranha. Sim, eu vou fazer a mesma pergunta, deputado Chico Alencar, queria a sua avaliação, mas sempre frisando aqui, é importante ressaltar até que o ex-interventor lá no governo do DF fez questão de parabenizar e premiar os bons policiais, a gente sempre fala isso, os policiais que foram machucados, inclusive ali defendendo o nosso patrimônio, né? Sim, sem dúvida. Eu compararia com um desastre de avião. Nunca há uma causa só para o desastre induzido, produzido, planejado, incentivado por um conjunto de figuras e de pessoas que têm responsabilidade pública. Me refiro aos atos golpistas e violentos do dia 8 de janeiro. Então, é claro que a Operação Lesa Pátria, ela não está focando só na Polícia Militar. E não se pode nem, inclusive, generalizar. A Polícia Militar é culpada, foi leniente, porque a Polícia Militar
como o capitão Alberto Neto sabe muito bem, é um prazer debater com ele pela primeira vez aqui na nova legislatura, tem hierarquia, tem disciplina, tem comando. Agora, a prisão foi de oficiais, né, preventiva, temporária, para investigar. E isso é necessário. É claro que os financiadores, os que desde há muito incentivaram, os oficiais militares que foram, no mínimo, lenientes com acampamentos em área militar, há quem diga que até incentivaram, patrocinaram de alguma forma, ampararam esses acampamentos que faziam a pregação golpista, todos, sem exceção, civis ou militares, têm que ser investigados, porque o que aconteceu dia 8 de janeiro foi muito grave. Nunca na história do Brasil, eu falo do meu lugar de velho professor de história, houve um ataque tão violento e direto aos três poderes. Aqui se falava muito no Capitólio, nos Estados Unidos, das hordas de Donald Trump. Aqui foi ao triplo: o Supremo, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, Senado e Câmara. Isso não pode ficar impune, porque seria um aval a uma postura contra a democracia, frágil, tênue, ainda de baixa intensidade no Brasil. Mas a reação tem que ser muito forte. E a verdade, o governo federal, novo, claro, assumindo, no mínimo cochilou naquele início. O governo do Distrito Federal tem muita responsabilidade, sim. Em geral, as PMs obedecem ao governo estadual e o governo distrital tem responsabilidade pelo que aconteceu. Agora, eu vi as cenas, às vezes tinha o quê? 20 policiais militares contra uma horda numerosa e violenta, pegando as grades, jogando em cima. Não há spray de pimenta que contenha isso. Mas também vi, verdade seja dita, colega deputado, capitão, eu vi policiais assistindo, conversando, quase como se estivessem num dia normal ali, vendo aquela pequena, grande multidão invadir a sede dos três poderes. É claro que eles podiam chamar recurso, socorro, mas houve cumplicidade, inclusive da Guarda Presidencial. Foi uma soma de omissões, no mínimo, e interessadas. Isso tudo tem que ser apurado e os responsáveis têm que ser punidos. O deputado capitão Alberto Neto, na sua primeira intervenção, o senhor fala que a estrutura policial não era condizente e que os policiais não estavam preparados, indicando aí um erro de comando. Eu gostaria de saber do que o senhor acha sobre a intenção. Houve ou não intenção e por parte de quem? É o que eu gostaria de ouvir do senhor. A Polícia Militar, ela já tem a expertise de enfrentar esse tipo de situação, de manifestação. Mas ela precisa utilizar da inteligência policial para isso. Porque por meio da inteligência, nós vamos traçar a estratégia. Como envolvia uma situação que extrapolava o Distrito Federal, né, ver o ônibus do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, do Paraná, quem ficou responsável pela inteligência foi a ABIN. O que fica claro que quando a ABIN manda informação para o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça tem posse dessa informação, que a manifestação seria violenta, teria que informar, e eu dei essa sugestão, que é assim que nós fazemos, é assim que eu sempre fiz, como policial militar, como oficial da Polícia Militar, é montado o gabinete de crise e a gente mede a quantidade de policiais que são necessários, o equipamento necessário a ser utilizado para aquele tipo de manifestação. Essa omissão do governo federal de posse da informação, como eu vou enfatizar, como extrapolava o Distrito Federal, a inteligência da polícia do Distrito Federal não consegue atuar no Paraná, no Mato Grosso, ou no Nordeste, por exemplo, que veio caravana de todos os lugares. A ABIN que tinha essa responsabilidade e assim fez, e assim informou o governo federal. Só que não municiou a Polícia Militar, não acompanhou, não criou esse gabinete de crise para conter essa grande manifestação que, pelo relatório da ABIN,
saberíamos que não seria uma manifestação pacífica. Então, a Polícia Militar, o que, ao meu ver, lógico que as investigações vão mostrar com mais clareza, ao meu ver, a Polícia Militar do Distrito Federal esperava uma manifestação pacífica e foi surpreendida com uma manifestação violenta. Deputado Chico Alencar, a mesma pergunta. Houve ou não intenção de parte de quem era responsável pela organização dessa operação lá para resguardar, a gente diz assim, o nosso patrimônio? A sua opinião, houve ou não intenção? O que a investigação vai nos indicar nesse momento? Luciana, tudo indica que houve a intenção, sim, de vários responsáveis, seja inclusive da própria ABIN, em momento de transição de governo, informou mal ou informou tardiamente, seja dos comandos daqui, do Distrito Federal. Houve, no mínimo, omissão e até mesmo indução àquela ação, uma simpatia interessada. Eu vi, por exemplo, um representante do governo do Distrito Federal informando ao governador ibanês, ao governador agora afastado, dizendo que já no decorrer da manifestação daquele domingo estava tudo tranquilo, não era para se preocupar. Ora, isso é um absurdo, se choca com a realidade dos fatos. Então vi, inclusive, olha, vamos falar de nós mesmos, capitão Alberto, teve um ou outro policial legislativo que acabou sendo omisso ali, ou favorecendo. É claro que deve-se louvar, inclusive, os que no Senado, por exemplo, e há cenas que comprovam isso, que resistiram, lutaram, defenderam o patrimônio público, que é disso que se trata, e o valor da democracia duramente conquistado, mas um ou outro acabou favorecendo. Eu vi cenas também, não é... É uma investigação, sinceramente, fácil de ser feita, desde que haja vontade política. Eu espero que essa operação da Polícia Federal ela funcione. O Ministério Público apoia, a Justiça está atenta, são órgãos da democracia brasileira. Se tudo ficar só no elo mais fraco da corrente, digamos, policiais militares, soldados, aí é óbvio que a investigação terá sido, como tantas vezes no Brasil, injusta, parcial e não atenderá ao fim pelo qual todos lutamos, que é a garantia da democracia brasileira. É claro que o Congresso, o Judiciário, o Poder Executivo são passíveis de críticas veementes, contundentes. Isso é próprio da democracia. Agora, num ambiente que você escolhe os governantes, escolhe os parlamentares, a justiça, é claro, precisa se democratizar um pouco mais, mas os poderes têm que ser cada vez mais abertos à crítica da sociedade. E quem apela com violência, com truculência, com ignorância, brutalidade, agredindo autoridades, depredando bens públicos, bens culturais, do patrimônio nacional, está cometendo crime. São criminosos comuns, né? O crime político aí ficou embaçado por essa atitude de absoluta truculência. Espantou todo mundo. E a gente precisa fazer uma investigação exemplar, como creio que está acontecendo até agora. Sem caça às bruxas, né, deputado? Isso é muito importante no Brasil. Deputado Capitão Alberto Neto, há um assunto mais delicado agora, porque a gente tem aí o que chama de bolsonarização de algumas categorias, né, deputado? E, claro, a categoria dos policiais está incluída pelo menos nessa fala constantemente. Eu queria saber como a gente pode, para o futuro, entender que essa categoria ela é uma categoria que trabalha para o Estado brasileiro e não para um governo X ou Y. Existe mesmo essa bolsonarização? O que o senhor acha? Primeiro, nós temos que entender que os policiais não vêm de Marte. Eles são no meio da sociedade, eles fazem parte da sociedade. Agora, a instituição da Polícia Militar ela é uma instituição de Estado, ela não pode servir aos governos.
Lógico que temos algumas controvérsias, por exemplo, o comandante da Polícia Militar é o próprio governador. Então, há sim uma certa link com o governo, mas o que ela é pautada na hierarquia, na disciplina, nos seus estatutos, é para ser uma instituição sempre de Estado. O que acontece é que os partidos de esquerda em geral, inclusive eu acho que o pessoal, não digo o próprio deputado, mas outros, têm uma dificuldade de dialogar com essas instituições, né? Vários fizeram manifestações para o fim da Polícia Militar, por exemplo. O próprio presidente Lula fez algumas falas desastrosas em relação aos policiais militares. Teve uma até que eu lembro que ele citou que policial militar nem gente era, tipo, que era como se fosse um alienígena. Então, essa falta de diálogo, acho que uma política de segurança pública desastrosa que foi o PT, que, por exemplo, eu lembro que no governo Dilma nós chegamos a 65 mil homicídios por ano. Era absurdo. O PCC estava enfrentando os policiais. E o governo Bolsonaro conseguiu dialogar melhor com essa categoria, né? Começou a empoderar mais os policiais militares. Não fez não teve aumento de salário, não teve nada disso, mas foi apenas um olhar diferenciado que os policiais militares se sentiram valorizados. Sim. Mas, volto a dizer, que nós temos que pautar sempre as instituições como figura de Estado, nunca de governo. Esse é um assunto delicado, deputado, mas que a gente sempre tem que colocar em pauta aqui, porque às vezes tem algumas medidas, é o caso das câmeras nas uniformes dos policiais, que preservam também as vidas dos policiais. Os números mostram que cai o número de homicídios contra os próprios policiais, mas aí é algo que vai levado aí por questões políticas. Então, é uma discussão delicada, mas que precisa ser feita. Quero ouvir também nesse minutinho aqui o deputado Chico Alencar sobre essas forças que deveriam ou devem servir ao Estado, mas que estariam, pelo menos uma parte, contaminada com essa questão de governos ou ideologias de governo A ou governo B. Luciana, eu concordo que essa partidarização das forças que tem no Estado democrático de direito o monopólio do uso da força, vale dizer, as Forças Armadas, as forças policiais, ela é muito nefasta, porque são agentes de Estado. É preciso, eu concordo com o deputado, capitão Alberto, que é preciso um diálogo maior. A esquerda, formada numa tradição libertária, sempre olhou, inclusive especialmente a PM, vem da ditadura, do golpe de 64, mas olhou com algum momento de preconceito. Tem que ter um diálogo franco, aberto. E eu cito 2 exemplos vividos por mim. No ano passado, numa manifestação de estudantes muito numerosa no Rio de Janeiro, tinha um aparato policial acompanhando a manifestação, não houve nenhuma repressão, mas eu vi um oficial dizendo: vocês todos são comunistas, por que não vão para Cuba? Eu falei: comandante, como é a sua patente, capitão e tal? Ele tinha identificação, que é muito importante. Falou: não, eu penso mesmo, eu sou de direita, eu sou Bolsonaro. Eu falei: o senhor devia ter mais recado, porque está aqui numa função de agente público que não pode se manifestar dessa maneira. Em contrapartida, hoje de manhã, por coincidência, eu estava tomando café da manhã, depois da minha caminhada aqui na Vila Planalto, e na padaria tinham alguns militares da PM do Distrito Federal, e eles comentavam a prisão e comentavam que, se houve mesmo omissão, até brincavam, falando: ainda bem que foi só de oficial, porque a gente às vezes fica sem ter o que fazer, sem poder fazer nada. Mas se houve mesmo essa leniência com os atos golpistas, eles têm que ser investigados. Então, essa prisão é muito oportuna, veja só. E isso não é uma posição partidária, é uma posição em defesa da democracia e da investigação. Então, o Brasil precisa se democratizar mais, isso pressupõe diálogo, armas depostas e diálogo franco, o argumento, não o argumento da força, mas a força dos argumentos. Vai ser bom para as polícias, vai ser bom para as Forças Armadas, vai ser bom para a sociedade civil brasileira e bom para nós, agentes públicos, do Legislativo, Executivo e do Judiciário. Vamos avançar, democracia sempre, sem anistia para golpistas.
Sim, muito obrigada. Então, eu agradeço demais aqui esse debate sincero, contundente, forte aqui que fizemos com o capitão Alberto Neto, deputado, e deputado Chico Alencar também. Muito obrigada aos dois por estarem aqui com a gente mais uma vez no Visão CNN. Um abraço, Luciana.